Bem-vindos ao Instituto Mauá de Tecnologia. Eu sou o professor Vitor, responsável pela disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1, ministrada na primeira série dos cursos de engenharia. A disciplina de Cálculo 1 é fundamental para a compreensão de todos os fenômenos da engenharia, seja qual modalidade você escolher. Usando o cálculo, você vai poder compreender os fenômenos do eletromagnetismo, da eletrostática, as resistências dos materiais, os fenômenos de transporte, a termodinâmica e tantas outras ciências que vão auxiliar a modelagem de fenômenos da engenharia. É necessário para o bom andamento desse curso que você compreenda que agora vai aprender uma matemática de ensino superior, um pouco diferente daquela que você tem acostumado do colégio. Bom, isso demanda uma certa mudança de atitude do estudante perante os conceitos estudados. A gente vai conversar bastante sobre isso ao longo do ano. E para mais detalhes, informações um pouco mais profundas sobre a disciplina, você vai agora assistir em seguida um vídeo mostrando tudo isso e qual é o dia a dia da nossa disciplina. A gente conversa ao longo do ano, sejam muito bem-vindos, até lá! Olá pessoal, bem-vindos ao Cálculo Diferencial e Integral 1. Eu sou o professor Vitor e neste vídeo de apresentação da disciplina veremos como ela funciona e também alguns recursos computacionais recomendados para o bom andamento do nosso curso. Nossa disciplina se chama Cálculo Diferencial e Integral. O que seria então cada uma dessas metades? O que é o cálculo diferencial? No cálculo diferencial estudamos as taxas de variação das grandezas. Usamos para isso limites, derivadas e as suas diversas aplicações. O que seriam as taxas de variação? Vamos pegar um exemplo aqui. Por favor, não se atente no momento às notações. Todo esse tipo de escrita, essa forma de representar uma taxa de variação será explorada ao longo do curso. Mas existem 4 passos fundamentais. Primeiro, a escolha, aliás, o passo 0, eu diria, a escolha do fenômeno. Vamos imaginar que estamos tentando determinar a taxa de variação da temperatura dentro de uma estufa, por exemplo. A primeira etapa é escolher um intervalo de tempo para observar o fenômeno. Por exemplo, vamos começar no tempo t igual a 0 e finalizar no tempo t igual a 10 minutos. Depois disso, na parte 2, determinamos a variação bruta da grandeza. De que maneira? Qual a temperatura da estufa aos 10 minutos, subtraída da temperatura da estufa aos 0 minutos, no início da nossa observação. O terceiro passo é determinar a taxa de variação média. É a variação da temperatura dividida pela variação no tempo. E, finalmente, nós vamos usar uma ferramenta chamada limite para aprimorar o nosso modelo e não mais calcularmos uma taxa de variação média, mas sim uma taxa de variação instantânea à medida que nós pegamos a duração do nosso experimento e fazemos uma tendência dessa duração para 0. Todos estes termos e toda essa notação será abordada em nosso curso. Este é apenas um exemplo para você ver o que te espera nesse próximo ano. A chave de tudo aqui, pessoal, na engenharia como um todo, é a criação de modelos. Nós precisamos aprender a criar modelos. Modelos que determinem as taxas de variação, modelos que calculem crescimento, decrescimento, modelos que representem um fenômeno, por exemplo, como esse que eu marco aqui à esquerda, o controle de nível em um reservatório. Em determinada operação na indústria química, por exemplo, é necessário que o volume de um reservatório fique constante em determinada operação. Para isso, precisamos usar um dispositivo chamado controlador, que só atua de maneira correta se dispusermos de um modelo relativamente fiel do que ocorre com o nível no interior do reservatório. E para isso nós precisamos usar limites e derivadas. De forma geral, aqui na direita, os balanços funcionam da seguinte maneira, e essa é uma palavra que você vai ouvir muito no seu curso de engenharia. Vamos fazer um balanço de massa, pessoal, um balanço de energia, um balanço de carga elétrica. Como funciona tudo isso? Determina-se um volume de controle, onde o fenômeno a ser estudado é colocado aqui no interior, quais são as variáveis de entrada, as evoluções que ocorrem aqui neste interior e, finalmente, como ocorre a saída deste fenômeno. Podemos usar o cálculo diferencial também para fenômenos financeiros, por exemplo, para a inspeção aqui da taxa básica de juros da economia. Será que, dado todo o histórico disponível, será que é possível que nós possamos, por exemplo,
prever o que acontece em 2016? É bastante complicado, mas se eu pedir para você uma previsão daqui a um mês ou daqui a uma semana, aí a coisa fica mais fácil, porque a gente sabe bastante cálculo diferencial e dado histórico e conhecendo a taxa de variação, a gente consegue fazer uma previsão dentro de certos limites bastante razoável. Por outro lado, nós temos o cálculo integral. Este cuida do acúmulo de quantidades, o acúmulo de carga elétrica num capacitor, por exemplo, ou, voltando no esquema anterior, o acúmulo de líquido dentro de um reservatório. O cálculo integral abrange os conceitos de integrais definidas, indefinidas e as suas aplicações. Como exemplo, vamos ver aqui no nosso curso que, utilizando uma integral definida, que tem este símbolo aqui, pessoal, nós seremos capazes de calcular áreas. Ao mesmo tempo, se nós analisarmos esta área achurada aqui, se fizermos uma rotação dessa área em relação ao eixo x, obteremos um sólido, cujo volume pode ser calculado usando uma integral definida. Também resolveremos problemas como esses aqui, onde um dos limites da integral vai para o infinito, a chamada integral imprópria. Novamente eu gosto de frisar, todas essas notações e todas as palavras diferentes que você escuta eu dizendo limites de integração, integral definida, integral imprópria, limites, tudo isso será explorado ao longo do nosso curso. Isso aqui realmente é só para você ter um gostinho do que lhe espera nas aulas. Finalizando umas aplicações aqui do cálculo integral, eu menciono o momento de inércia, por exemplo, que o momento de inércia está para o movimento de rotação, assim como a massa está para o movimento de translação. Ou seja, o momento de inércia mede, quantifica a resistência que um determinado corpo tem para entrar em rotação. Por exemplo, essa placa aqui, achurada na figura ao lado, você pode calcular o momento de inércia com relação ao eixo x, para rotações no eixo x, com relação ao eixo y, idem, rotações no eixo y, e para um eixo arbitrário aí, r ao quadrado dA na integral. Tudo isso aqui será abordado, por exemplo, no seu curso de mecânica geral. Para o pessoal da elétrica e eletrônica, nós podemos usar a integral para calcular o acúmulo de carga elétrica num capacitor. Este acúmulo, dado pela integral da corrente, determina qual é a tensão elétrica nos terminais deste capacitor. Pois bem, conhecemos um pouquinho sobre o cálculo diferencial e sobre o cálculo integral. Como unir essas ferramentas? A união das ferramentas é feita pelo teorema fundamental do cálculo, e aqui eu não posso deixar de mencionar que essa palavra é realmente fundamental. O teorema fundamental do cálculo mostra como a diferenciação e a integração estão relacionadas. Na verdade, a primeira pessoa a perceber que a diferenciação e a integração são processos inversos foi Isaac Barrow. No entanto, foram Isaac Newton, sempre ele, e Gottfried Wilhelm Leibniz que, independentemente, sem conversar um com o outro, exploraram esta conexão e acabaram desenvolvendo o cálculo como nós conhecemos hoje em dia. Então, vamos estudar bastante o teorema fundamental do cálculo, pessoal. Nosso livro-texto é o livro do professor James Stewart, o professor canadense. É o Cálculo Volume 1. A tradução da 7ª edição norte-americana é a edição em português mais atual. É uma obra amplamente adotada em diversas universidades brasileiras e também da América do Norte. É um excelente livro, pessoal. Nossa ementa é bastante extensa e eu garanto aos senhores é uma ementa bastante clássica e adotada nas melhores universidades brasileiras e também mundo afora. E aí você pode perguntar para mim, ok, mais do mesmo, onde está a inovação do curso da Mauá? Eu mostro aos senhores, nossa inovação está na metodologia didática. Nossas aulas são participativas e, sempre que possível, instigamos os senhores a buscar as soluções para os problemas que estamos abordando em aula. Gostamos muito de discussão de conceitos ao longo de nossas aulas, portanto, precisamos da sua ajuda. Você precisa nos dizer quais são os problemas que você está enfrentando, quais são as suas dúvidas, para que nós possamos ajudar. E, de uma maneira participativa, a gente consegue levar os conceitos à frente e superar as dificuldades, ok?
Fazemos uso intensivo de recursos computacionais e também aplicativos que possam facilitar a visualização e também o entendimento de todos os assuntos que discutimos ao longo do curso. Neste primeiro semestre, por exemplo, faremos uso intensivo do GeoGebra, que é um software gratuito, pode ser obtido em um site que eu vou mencionar ao final da apresentação. Tem também o MATLAB, o laboratório matricial, é um software poderosíssimo, com uma linguagem bastante simples e elegante, e que é usado amplamente na engenharia, é um software disponível aqui em nosso campus. Temos também o Wolfram Alpha, que utilizaremos em nossas aulas. Podemos dizer que é um aplicativo de internet, hoje em dia ele roda pelos servidores da internet e nos consegue retornar para nós as respostas das questões que nós perguntamos a ele. Existe uma linguagem própria do Wolfram, a gente vai aprender alguns comandos básicos, mas digitados esses comandos na aba de seleção dele, ele faz todos os cálculos necessários e já nos resolve o problema, nos dá a resposta de uma maneira bastante simples e rápida. No entanto, nenhum desses recursos computacionais substitui o nosso raciocínio, né, pessoal? Nós comandamos o computador, não o contrário. Falando finalmente dos recursos computacionais, o primeiro deles é o GeoGebra, um aplicativo gratuito para ensino e aprendizagem de matemática que você pode baixar gratuitamente em www.geogebra.org. Vamos trabalhar bastante com ele, desenha gráficos de maneira muito simples, faz operações matemáticas também de maneira muito simples. Vamos trabalhar exaustivamente com o GeoGebra. O MATLAB já é um software para computação científica, ele tem uma abordagem muito mais forte que o GeoGebra e requer um pouquinho de programação. É um software disponível no campus e produzido pela MathWorks. Maiores informações você pode encontrar no site da MathWorks, mathworks.com. Finalmente, o Wolfram Alpha, um mecanismo de conhecimento computacional que é desenvolvido pela Wolfram Research. Na verdade, trata-se de um serviço online que responde às suas perguntas de maneira direta, mediante o processamento da resposta extraída da base de dados que é estruturada dentro do núcleo do Wolfram Alpha. Você pode acessar esse aplicativo em wolframalpha.com, faça lá a sua pergunta. Qual é a derivada da função f? Diga lá qual é a função f, pergunte a derivada. Como calcula uma integral da função g? Entra com a função g, diz que quer calcular a integral. Ele vai fazer tudo isso para você. Evidentemente, isso seria aliás, se constitui num excelente testador de conhecimentos. Será que eu fiz corretamente o meu exercício? Posso usar o Wolfram para verificar se minha resposta está coerente, ok? Mas eu volto a frisar, nenhum desses recursos substitui o nosso pensamento, nosso raciocínio, a maneira pela qual a gente consegue concatenar nossas ideias, ok? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Sejam bem-vindos a Mauá, um bom início de curso a todos e contem sempre com a nossa ajuda. Até logo, pessoal!